atualização mesmo. Aqui eu coloquei mais opções no menu. Não fiz aquela mudança das imagens, parecendo um pouco trabalhoso. Eu coloquei isso aqui como se fosse um índice, que é de certa forma, sem querer eu acabei quebrando o sistema de save, vou ter que refazer. Aí tem aqui o carregar, foi a partir do que eu queria fazer esses 3 slots, só que deu errado. Aí eu continuo e tá travado em um mesmo lugar, em um mesmo save. Vou ter que refazer do zero, mas tudo bem, paciência. Eu coloquei aqui o extras com os meus colegas que estão me ajudando, o Mano Eric, Solomon, que não sou eu, sou Salomão, e tem esse amigo aqui, Salomon aqui, esse amigo aqui, Pedro S. Valongueiro também, pessoal do som, e Eric me ajudando aí no roteiro e tal, na história do jogo. Aqui o que eu tô fazendo agora é a criação do personagem, né? Eu tirei, não tá com a música, eu tirei a música. Tô pensando em colocar alguma outra coisa mais leve aqui, já que aquela música tá um pouco pesada. Eu gostei, vai continuar ali, mas pra essa parte aqui que você vai demorar mais, eu achei que não ia ficar legal. Vou botar outra música. Aqui tem essa parte aqui pra você escolher, porque não vai ter as raças no jogo, vão ser só humanos. E sendo assim, vou ter aqui estados de degradação. Aí vai poder ser um vivo, um não morto ou um espírito de cadáver insepulto. Esse modelo aqui tá dando esse probleminha aqui. Não sei, eu fiz hoje e vou ver qual é de mesmo. Mas enfim, de maneira geral ele funciona. Eu ainda estou fazendo a parte de cada um, né? Eu já tenho definido quais vão ser os personagens que vão ser personagens travados. Eu vou clicar aqui e vão ter alguns personagens vivos. Vou clicar aqui, vão ter alguns personagens não mortos. Vou clicar aqui e vão ter alguns personagens espíritos de cadáver insepulto. Essa explicação aqui tá assim porque eu coloquei no modelo o texto como um modelo 3D e com o gráfico reduzido que eu coloquei, aí fica assim bem quadriculado. Só que eu vou pegar o mesmo texto e colocar numa imagem, no arquivo de imagem, e colocar ele aqui, ele vai ficar com a definição melhorzinha como essa imagem aqui, ok? Até agora temos aqui a parte do vivente. Você clica nele, aparece aqui a descrição, coloca próximo, aí vão ter esses aqui. Esse aqui tá assim porque eu tentei, sei lá, eu tô tentando ainda, experimentando como é que eu vou fazer essa parte do menu aqui. Aí vão ser aqui os humanos, mas se você clicar aqui no não morto e der próximo, ele vem para os humanos também. Se você clicar aqui no espírito de cadáver insepulto, clicar aqui, ele vai para os humanos também. Aí eu ainda estou fazendo isso aqui. O jogo já sabe, quando eu clico aqui, ele já sabe que eu estou clicando nesse e que tipo, preparando para uma nova tela. Só que eu ainda não travei isso, não travei para aqui. Só quando eu clicar aqui, ele venha para os vivos, e quando eu clicar aqui, ele não venha. Isso aí eu não vou fazer, até porque eu não tenho essa parte aqui ainda. Eu só tenho a lista dos personagens que vão ter aqui atrás, mas eu não tenho essa janela para você poder ir, ok? No meu pensamento, essas duas aqui no início do jogo vão ser bloqueadas para um replay, já que a ideia é que tenha bastante diferença entre um e outro. Então, zerando o jogo com o primeiro personagem, aí você pode entrar com outro estado, né? Então, aí você escolheria aqui. Aqui você distribuiria os pontos, que eu ainda vou fazer, porque depois que eu fizer cada personagem, aí eu vou botar para distribuir os pontos aqui nessa outra janela. Aqui tem outra janela, porque como entre um e outro não tem nada, aí não aparece, não dá pra ver o que está carregando. Mas aqui aí seria para você escolher os itens com um sistema de dinheiro, para você começar com uma certa quantia, dependendo do personagem que você escolheu, e poder comprar algumas coisas antes do jogo começar. Aí aqui essa última tela vai aparecer as suas informações para você confirmar que é do jeito que você quer. Confirmado, vai ter sumido esse botão de próximo.
Porque isso aqui eu já trouxe da tela anterior, aí eu deixei assim mesmo. Mas aí você vai colocar aqui finalizar e vai aparecer a tela de loading que eu ainda não coloquei. O jogo por trás que está carregando agora, né? Ele ainda está bem parecido com o da última vez, eu fiz algumas mudanças. Pronto, pessoal, fiz um cortezinho aqui do loading que ficou um pouco demorado. Mas enfim, até é uma das coisas. Tem alguns objetos que estão deixando o jogo um pouco pesado, então eu tô já planejando retirar. Essa vela que está iluminando colorido aqui, eu vou colocar ela branca. É porque eu coloquei como um teste que eu tô pensando em colocar quando o objeto, quando a vela especificamente tiver na mão do personagem, ela iluminar colorido, para poder o jogo não ficar tão pesado. Mas aqui, quando o personagem não tiver com vela, não tiver com um lampião, uma tocha na mão, eu pensei que ele ilumine branco para que o jogo tenha aquele aspecto preto e branco. Então aqui, enquanto o personagem não tá com essa velinha aqui, ó, que eu vou deixar maior também, enquanto ele não tá com ela na mão, ela vai iluminar branco. Isso aqui tá assim temporariamente até eu ter um tempinho. Coloquei uma textura nesses barris, gostei bastante, mas vou tirar o reflexo desse ar de metal que tem ao redor, tá me incomodando. Acho melhor ele quando tá nesse cinza, ou no mínimo vou travar o reflexo dele numa cor só. Enfim, aqui ó. Ainda não coloquei todos os barris com textura, até porque eu vou ter que deletar esses barris que estão ali, vou ter que duplicar isso aqui, colocar lá e tal. Olha como dá a diferença de tom, iluminado com luz colorida com luz branca. Eu falei que aqui ia ter um portão, eu coloquei o portão aqui, ó. Só que tem que colocar ele para responder a animação de fechar ele poder ficar direitinho, porque se eu deixar ele fechado, aí enquanto eu estiver testando o jogo aqui, estiver passando por aqui, ele vai estar fechado, esse problema de ficar abrindo ele, esse chatinho. Isso aqui eu vou alterar também, eu vou melhorando, assim como eu venho melhorando já alguns cenários, né? Como aquele ali naquele pequeno porto, e como já no templo mais na frente, eu já venho melhorando. Isso aqui eu já estou pensando em como melhorar. Como a vela ficou lá, aí aqui o personagem já anda em ambientes mais escuros. Isso aqui ó, é inclusive a iluminação da vela lá embaixo, vou ter que resolver isso. Aqui eu gostei que ficou um terraço mais aberto, que aqui antes era uma grade, mas agora é uma porta. Com essa porta fechada, achei que não sei, acho que fez mais sentido. Eu coloquei esses pilares aqui porque um dia eu estava entediado, aí eu tive a ideia de como preencher mais esse cenário e foi construindo algumas estruturas, mas isso não vai ficar assim, é só para não esquecer, para ficar aqui. No dia, pelo menos pensei assim, né? Vou fazendo logo aqui para depois eu vou melhorando, melhor do que na hora eu estava sem fazer nada. Aí aqui vai ter uma ponte destruída, dando a entender que daqui se conectaria com aquele outro lado, mas que justamente foi destruído e foi necessário construir essa ponte de cordas. Como é um caminho alternativo que não vai dar em lugar nenhum, aí eu estou pensando em deixar algum item aqui só para estimular a exploração e tal, alguma coisa boba mesmo, só para deixar. Mas isso aqui não vai ficar assim, acho que eu vou colocar uma escadaria aqui mesmo. Tipo, na mesma ideia, no mesmo sentido, só com escadaria, eu acho que eu vou colocar alguma parede, alguma coisa assim. Isso aqui vai ter que melhorar também, e esses dois pilares aqui vão ter que chegar mais perto. Eu tirei aquela moldura que estava ao redor, né? Eu dei uma lagada agora, por exemplo, isso aí, são os modelos que estão pesados. Ó. Aqueles olhinhos brilhantes ali são alguns desses modelos. Eu vou tirar, inclusive, porque apesar de ter gostado, eu fiz um outro modelo que ficou melhor, que só que tem incompleto. Aí eu já sei que esses aqui não vão ficar, que vai ficar é o outro.
e estão pesados, justamente, estão atrapalhando aqui o desenvolvimento. Esse estatuazinho aqui era o que eu estava fazendo justamente do mais de um ponto de save, e por isso eu queria que tivesse mais de um slot, que foi justamente o que quebrou no jogo e deu errado o sistema de save. Então eu vou ter que refazer. Eu coloquei aqui aquelas caveiras que eu falei que ia colocar. Tá bem legal, só que também está pesando. Aí eu vou ver se eu refaço essas caveiras aqui de uma maneira mais leve, né? Mais otimizada. Essas gaiolas também vou refazer, apesar de não estarem pesadas, mas essa iluminação nas barras não está me agradando, essas barras não estão realistas. Tipo, não precisa ser realista, né? Mas não está convincente. E eu tô pensando em fazer mais umas gaiolas esféricas não, né? Mas circulares. Eu coloquei esses pilares arredondados em vez daqueles pilares quadrados. Ainda tenho aqueles pilares quadrados guardados, mas para outras situações. Coloquei aqui. Isso aqui tá esquisito, mas sei lá, gostei. Vou dar um jeito de melhorar, mas sem retirar. Como justamente a vela ficou lá, aí aqui tá bem escuro. Mas eu gostei também da forma que esses pilares ficaram aqui nesse pátio, dando uma ideia de sustentação. Só que eles ficaram desalinhados. Aí eu vou ter que refazer. Eu já tenho que refazer esse pátio porque ele está muito vazio. Está bem sem propósito. Toda essa parte aqui depois daquela última porta. Eu vou ter que refazer e agregar bastante mais coisa, né? Aqui vai ser o cenário do futuro, mas já para um segundo momento. Já pós-tutorial. Então isso aqui já é por questão de mais de 20 minutos de jogo para o seu personagem chegar aqui, sabe? Eu tinha colocado um outro modelo desse personagem, mas um modelo de IA que eu baixei. E ele vinha andando daqui, ele saía daqui assim que o personagem entrava, ele entrava na visão do personagem por aqui e vinha e entrava, ficava aqui, não ocupava esse espaço aqui, não conseguia andar mais na frente porque tem um objeto invisível para não atravessar o personagem. E foi bem interessante, ficou bem interessante. Só que eu queria fazer um modelo meu mesmo, né? Inclusive, essa questão, isso aqui de essa cabeça de bode que também foi de IA, eu vou fazer um modelo de cabeça também de bode, mais feito por mim, para poder retirar isso daqui. Porque apesar de eu ter gostado da falha, tá vendo? Enfim. No meu presente momento tô evoluindo na criação do personagem. E que vai influenciar no início, né? Você não vai começar sempre por por aquele barco, vão ter outros caminhos que vão dar ainda ali do outro lado, aqui antes da ponta de corda, todos os inícios de cada personagem, todos vão sair aqui dentro dessa porta aqui, que justamente eu vou tirar esses barris. Vou fazer aqui outras portas que vão vir de outros lugares. E além justamente de impactar no seu início, vai impactar no seu item inicial, em habilidades únicas. E infelizmente, como eu não sou um exímio modelador, não vai influenciar na sua aparência. Eu estou planejando que fique aqui junto do item aparecendo na tela a mão do personagem, e aí se eu conseguir aí fazer alguma coisa direitinho, quem sabe com cada personagem eu coloco uma luva diferente, uma mão diferente, algo do tipo, se é possível, improvável, mas possível. E aí vamos vendo. Aí, valeu.